gente, com o conceito de classe, objeto e método, e as propriedades de um objeto, né, de uma classe, que na verdade o pessoal chama também de atributos, agora dá para a gente olhar aqui no nosso código e amarrar esse conceito com o nosso código, né? Assim como eu fiz para a classe vetor, lá, para a classe ArrayList. Então vamos analisar mais algumas outras. Vamos pegar o JLabel aqui. Cadê o JLabel? Então tem aqui ó, um JLabel. Vou entrar na classe. Percebam que aqui no NetBeans, quando você clica Ctrl, funciona como se fosse no Word. Ó. Eu aperto Ctrl, ó, ele forma o hiperlink. Aí você clica, ele já abre a outra classe para você. Tá? Então olha aqui, ó, o nome da classe, que é o JLabel. Essas questões aqui a gente não vai trabalhar agora por conta de... Vocês ainda não têm uma bagagem para entender bem isso, então depois mais para frente eu explico isso. E aí, olha aqui, ó, a quantidade, as propriedades, ó, as propriedades como se fossem variáveis dentro da classe. O JLabel é a classe aqui, a gente está olhando a classe, o modelo para a gente utilizar labels dentro da nossa interface gráfica. Então, ó, ele tem um monte de coisa, alinhamento central, por exemplo, a parte da posição de texto, enfim, tem uma infinidade de variáveis, entre aspas, aí. Tá? Isso aqui são os atributos de uma classe e depois vão ser do objeto. Pode ver que a maioria está sem valor, tá vendo? Está nulo, ou está falso, ou está em branco, certo? Então, isso tudo a gente não tem um acesso de fora, a gente tem que usar... Como que a gente faz para modificar, por exemplo, esse texto? A gente tem que vir e procurar um método, que é uma ação, tá vendo? Ó, privado, ó. Eu vou explicar melhor um pouco isso daqui mais para frente, mas ó, privado você não acessa de fora. Isso aqui é como se fosse um arquivo. A hora que você vem daqui, que é a sua classe, e vai usar o JLabel, você não tem como acessar diretamente essa variável igual a gente fazia x igual a 10. A gente tem que vir aqui e usar um método, que é o set. A gente não quer configurar o texto, então é o set texto que a gente vai precisar usar. Então eu vou vir aqui, vou mostrar para vocês aonde que está esse set text aqui, ó. Lembra que eu mostrei em aula, ó? Ele automaticamente já configura. Ó, o JLabel 1. Ó, o set text aqui, ó. Tá vendo? Ó? Digite o primeiro nome, que é o label, que é o que vai aparecer de texto. Tá vendo? Ó? Se eu vier aqui no hiperlink, ele vai me jogar aqui para uma classe que é o JLabel e vai mostrar para vocês a ação set text. Isso daqui, gente, ó, é como foi criado o método. A gente vai utilizar por enquanto o método. A gente só precisa saber isso aqui, ó, chamar o método. Aqui o cara está criando. Mais para frente a gente vai aprender a criar também. Então a gente vai usar essa classe pronta do Java, que a gente está tendo acesso ao código aqui. E aí a gente só vai chamar o método. Ó. Chamou, passou o parâmetro, que é o valor que você quer, ele já vai fazer isso para você. Certo? Então esse conceito de atributo, tudo... Aos poucos eu vou passando exercício para vocês, logo logo a gente vai aprender a criar o nosso próprio atributo, a nossa própria classe, e aí a gente vai entrar nesse ponto do código aqui, ó, que é montar uma classe para a gente reutilizar em vários lugares, locais do código, entendeu? Então é basicamente isso daí, é o conceito básico de orientação a objeto, entra nisso. Aí você pode me perguntar, mas como que eu crio um objeto? Reparem bem, aqui é a classe. A classe vai estar pronta. Como que eu venho e utilizo essa classe? Para eu utilizar essa classe, eu vou criar. Tudo bem que aqui o Java fez automático para a gente, mas eu vou entrar então aqui, ó, no ArrayList. Eu pego o ArrayList, por exemplo, estou aqui, ó, dei o Ctrl, ele vai abrir o ArrayList. Essa é a minha classe ArrayList. Como que eu utilizo essa classe? Eu venho aqui, faço ArrayList, que é o nome da classe. Coloco um nome como se fosse dar nome em uma variável, tá? A gente pode pensar de forma bem grosseira que variável é o quê? Que uma classe, aliás, é o quê? É como se fosse uma variável, tá? Só que é uma variável completa, com ações, com várias variáveis internas, enfim. Só para fazer uma analogia com a linguagem C para vocês lembrarem, tá? de um conceito, mas variável... O pessoal ainda chama variável na sua forma primitiva. Então, o inteiro, aquele int, aquele float, aquele char, são variáveis primitivas, que são só um pedacinho na memória que vai ser interpretado de forma diferente. Se for int, ele vai ter lá seus bytes na memória,
que vai ser interpretado como um número inteiro. Se for float, ele vai ter lá seu espaço em bytes da memória, que vai estar organizado e interpretado de forma para pegar um número em forma de fração, né? E, enfim, agora aqui o ArrayList ele já vai ser criado um espaço muito maior na memória, com um monte de coisa junto, com um monte de posições de memória. Por exemplo, cada vez que você adiciona um elemento, ele vai reservar um pedaço de memória novo. Enfim, a coisa vai por esse caminho. Então aqui, para criar, você tem que pôr o nome do objeto, né, na verdade da classe, o nome do objeto que vai ser criado, tá, que seria a sua variávelzinha, essa palavra-chave new, tá, que é novo, e o nome de novo. Então ele vai vir aqui sempre assim, lembra da atribuição. Ele executa esse lado, ele vai reservar espaço na memória tal e vai associar esse pedaço de memória a esse nomezinho V aqui que eu chamei. Pode ser outro nome, tá? Eu escolhi V. Então esse que vai ser o trabalho do Java quando você faz isso. E a partir daí você tem um objeto criado a partir dessa classe. Esse objeto pode ser modificado. Como? Através dos métodos. Então vamos lá ver onde que ele foi modificado. Está aqui, através do método add. Agora você pode me perguntar, mas e quando eu vim aqui na parte de design? Mas aqui eu criei tudo automático, eu não fiz new. Você não, mas o NetBeans fez para você. Então olha aqui que eu vou mostrar. Esse é o código, ele até escreve, init components, né, que ele vai inicializar. Esse código, ele é um código que é criado automaticamente, Você não consegue editar, Tô digitando aqui, Não vai, tá? O que ele faz? Ele faz tudo automático para você. Então olha aqui que ele fez, o JLabel. Só que aí você fala, mas cadê o JLabel aqui na frente, igual a ArrayList? Calma, tá aqui, Olha ele aqui, Ele criou isso tudo como variáveis da classe inteira, tá? Então olha aqui, Lembra que eu falei que eu ia criar o ArrayList aqui fora para todo mundo aqui dentro da classe enxergar, todos os métodos enxergar e ele ser criado uma vez só na hora que a classe é criada. Aí, a classe é criada, ele roda isso daqui. Ele roda isso daqui e roda isso daqui também, Tá vendo? E tudo isso daqui, são os nomes colocando na frente. Ele cria em partes separadas, tá? Então ele cria essa parte aqui, beleza, é um botão. Aí depois que ele criou, ele vem para cá. A hora que ele vem para cá, olha aqui, JLabel 1, por exemplo, new JLabel. Então ele cria. Depois que ele criou, ele começa automaticamente a configurar, igual a gente fez lá o add. Ele usa métodos, ele configura a fonte e ele configura o texto que vai. Configura a fonte, o texto que vai. O botão, configura o texto e configura a ação que o botão vai ter. E qual que é a ação? É essa cara aqui, Tá vendo? Que é o que a gente está programando. Então, tá vendo? A questão do Java é só ir criando e ir configurando cada coisa. Entendeu? E aí o botão vai ter essa ação. Enfim, aí vai. Aí fica uma pergunta. O que é esse JOptionPane, então? Eu nem estou dando o new e estou utilizando. Isso aqui, pessoal, por exemplo, o show message dialog. Se eu clicar nele aqui, ele vai me jogar lá no método do JOptionPane. São métodos estáticos, tá? Estático não significa que não vai ser modificado nunca, tá? Como sendo estático. Só que tem um conceito um pouco diferente que para vocês entenderem, eu vou deixar para outra aula. Mas por enquanto seria o quê? São algumas classes, tá? Que você não precisa instanciar. O que é instanciar? Instanciar é fazer isso aqui, dar o new, tá? O que isso daqui faz? Ele vai lá, cria na memória um espaço e atribui a variável v. Esse daqui, ele não vai ficar criando na memória sempre um espaço. Ele cria uma vez e aí, a partir do momento que você vai utilizando mais vezes, ele vai utilizando a mesma região de memória. Ele não fica criando novos a cada vez que vai usar. Tá? Quando usar isso, por quê? Não vamos se preocupar com isso agora. Vamos simplesmente utilizar alguns que são assim. E aí vocês têm que fazer o ponto logo depois do nome da classe. Reparem, olha, letra maiúscula, nome da classe. Letra minúscula, o nome do seu objeto. Olha aqui, nome da classe, nome do seu objeto. Isso é um padrão quase que Java. Boas práticas de programação. Então vamos acostumar com isso. Olha aqui, system.
também estático, letra maiúscula, tá? Nome de método, letra minúscula. Vamos se acostumar com isso.